Bem-vindos, queridos ouvintes, ao podcast No Tom. Aqui, vamos explorar os mais diversos ritmos e histórias que compõem o fascinante universo da música. Estamos iniciando o podcast No Tom, dia 15 de agosto de 2023, uma noite bem gostosa. Estamos aqui reunidos com 2 servos do Senhor, nossos convidados, para virem aqui conversar, compartilhar seus conhecimentos. E nós queremos dar as boas-vindas a todos os ouvintes da AD Caxias do Sul, saudar com a paz do Senhor, convidá-los para que permaneçam conosco. Hoje teremos um assunto bem interessante e também poderão mandar alguma pergunta, alguma curiosidade, que com certeza o nosso querido irmão Heleno estará apto a responder. E nós queremos também cumprimentar o Mateus, hoje, que está na técnica, dando todo o suporte aqui para nós. E de imediato já quero cumprimentar o nosso irmão Marcos Antônio Serri, que está conosco, é um cantor, é músico, cooperador na Casa do Senhor, sempre também envolvido não só nos trabalhos da música, né, mas em outras áreas da igreja. É também aluno do curso do IBJL, alguém que também dedica-se ao estudo da Palavra de Deus. E conosco o irmão Heleno Pedroso. E eu vou já de imediato conceder a palavra para que eles também cumprimentem os ouvintes da AD Caxias e vamos dar sequência ao nosso programa. Amém? Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, satisfação estarmos aqui através do convite da nossa irmã Telinha. Para mim sempre vai ser Telinha. Isso aí. Graças a Deus por esse dia e poder estar aqui junto com o irmão Heleno, meu professor do IBJL, e junto com a Telinha. E participando junto com os irmãos que têm nos assistido aí. Graças a Deus. E estamos aqui hoje para aprender, né? Isso aí. Estamos aqui para aprender e aprender, sempre aprendendo. Deus venha abençoar vocês que estão escutando aí. Amém. Amém. A paz do Senhor, a irmã Maristela, né? Nossa maestrina aqui da igreja. É uma alegria estar aqui também, acompanhando nosso irmão Serri, do Mateus, neste programa tão abençoado, que tem servido de bênção para tantos lares, também ao nosso coração. Tenho certeza hoje não será diferente, porque o nosso Senhor irá nos abençoar. E com certeza abençoará também aqueles que estão acompanhando essa programação. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos e juntos conversarmos sobre a palavra de Deus. Que bom, ficamos muito felizes, irmão Heleno, porque de imediato o irmão aceitou o convite. Sabemos que o senhor tem uma agenda bem recheada de compromissos, tem a família, seu trabalho secular, mas agradecemos, né, por estar aqui esta noite, podendo colaborar conosco, com os ouvintes, né, para que nós conhecermos ainda mais sobre a palavra de Deus, mesmo, né, nós entendemos que como um programa da música, né, nós já trouxemos, inclusive, aqui o tema, né, a teologia da música, e como é importante nós estarmos, né, alicerçarmos todo o nosso trabalho de música na palavra de Deus. É verdade. E hoje o tema ele é bem propício para nós. E nós vamos convidar o irmão Serri para compartilhar conosco a leitura de um salmo. Amém. Bom, irmãos, o salmo que eu escolhi para a leitura dessa noite é o Salmo 73. É um salmo que sempre me chamou muita atenção, justamente por quem escreveu, né, e quem era, né, essa pessoa, né, que escreveu. Às vezes tem muitos que pensa que foi todos os salmos foi Davi, né? Alguns ainda pensam verdade. Isso, né? Mas quem escreveu esses salmos aqui foi o Asaf, o mestre de música, né, da época de Davi. Façamos a leitura então. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes,
quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. 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 Um grande salmo. E para esta noite, nós convidamos, então, o irmão Heleno. Nós gostaríamos que ele pudesse contar para nós um pouquinho, né, rápidas palavras, quem é o Heleno Pedroso? Essa pergunta eu não esperava agora. Eu diria que um servo do Senhor Jesus, né? Congregamos aqui na Matriz, servindo ao Senhor. Hoje, como o irmão já colocou aqui, atuamos trabalhando como professor do IBJL, na área do ensino. Também atuamos na IBD, né, como professor da IBD, né, na classe dos adultos, né? E servimos ao Senhor naquilo que for possível, né, que esteja na nossa mão a fazer, que a gente tenha condições. Né? Basicamente é isso, né? Minha formação secular, eu sou engenheiro civil, tenho um MBA em liderança e coach para a gestão de pessoas, e a formação teológica, toda ela dentro da ETAD, depois FAETAD, né? Então, bacharelado na FAETAD, e atualmente ainda estou desenvolvendo o mestrado dentro da FAETAD. Olha, né? Que bênção. Amém. Online. E isso à distância, né? À distância. Hoje o mestrado da FAETAD é à distância. Olha, que bênção, né? Um mestrado nesse formato. O ensino é a nossa paixão, né? Sem dúvida. Que se sai muito bem. E nós somos beneficiados, né? Muito. Porque daí somos muito bem instruídos, né? Com certeza. Mas que bênção. E por que nós convidamos o irmão Heleno para estar conosco hoje, né? Porque nós vamos falar de um assunto que está muito relacionado à música. Sim. Né? E nós vamos falar de um livro da Bíblia, né? Que não é novidade para todos. Nós anunciamos na semana passada, né? Este momento, né? Nós vamos falar do maior livro da Bíblia, né? Em termos de
dimensão e importância e também número, né, de texto, né? E é o livro mais citado também no Novo Testamento, um livro bastante referendado no Novo Testamento, né? Então, nós vamos hoje falar um pouco, né, porque é muito vasto que a gente poderia estudar, né, sobre o livro de Salmos, né? Então, nós convidamos o irmão Heleno para nos trazer um panorama sobre o livro de Salmos. E Amém. Estão todos convidados aí para permanecer conosco e já de imediato vamos aproveitar, né, porque o irmão Heleno fez um roteiro maravilhoso e a nossa intenção nesta noite é que seja um momento bem instrutivo, Amém. para que nós, né, possamos conhecer cada vez mais o livro de Salmos, né? Nós sabemos que ele é um livro classificado como poético, Verdade. né? E todos nós, né, gostamos de poesia. E ele está muito relacionado à música. Então, são duas linguagens que se complementam. Então, já vamos passar a palavra, né, ao nosso convidado desta noite. E o Serri também está cheio de perguntas, Só né? duvidos. E estamos ávidos aí por conhecer mais sobre o livro de Salmos. Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro de Salmos, né? A minha proposta, né, até para que a gente possa fazer um debate assim bem aberto, bem à vontade sobre essa temática, e os irmãos também têm, né, a liberdade para intervir e a gente comentar, enfim, tornar rica a nossa discussão. Nós analisar o livro de Salmos não só sobre o aspecto técnico, né? Não vamos olhar ele apenas sobre o aspecto técnico. Vamos procurar enxergá-lo sob a perspectiva de um salmista, né? Como um salmista vê o livro de Salmo? Quais as características e a necessidade de alguém e as habilidades necessárias para escrever um único salmo da Bíblia, por exemplo, né? Nós sabemos, como a irmã já me colocou aqui, que o livro de Salmos se enquadra como um livro poético, né? A palavra salmos, né? Ela deriva do grego psalmoi, que veio da Septuaginta, né? Porque no original hebraico ainda, né, a palavra, o termo ali era Terrilim, Sefer Terrilim, né? Livro dos louvores, ou livro dos cânticos, né? Então, o que nós compreendemos do livro de Salmos? Ele é uma espécie de uma antologia, uma coleção selecionada da poesia hebraica, né? Às vezes, a gente tem a visão de que o livro de Salmos é um inário. De fato, ele é um inário. Mas ele não é um inário como é a nossa harpa cristã, por exemplo. Nossa harpa cristã, nós sabemos que ele foi um inário escrito com este propósito. Foi escrito um inário para ser utilizado na adoração devocional. Liturgia, liturgia da igreja. Liturgia da igreja. Assim como outras, né, denominações têm os seus, né? Seus inários. Os seus inários, né? Perfeito. O livro dos Salmos não foi este a concepção dele, né? O livro dos Salmos é uma coleção de poesia, da poesia hebraica. Claro, uma coleção, uma seleção, né? Então ele veio se tornar praticamente um inário depois, né? Depois que ele foi juntado. Foi inclusive a selecionado. própria montagem dele, ao que a gente entende a partir do estudo, né, ela foi progressiva. Né? Não foi construído todo num único momento. Né? Teve diferentes momentos a construção do livro de Salmos. Tá? Então, ele é um inário? Sim, mas não com essa concepção que nós temos hoje de um inário. Né? Até porque nele não existem apenas hinos, não existem apenas louvores. Né? Muitos cristãos pensam que o livro de Salmos é um livro de hinos de adoração. Sim, né? Em sua maioria, sim, mas não é só isso. Aqui tem orações. Tem orações. Tem até profecias ali. Tem confissões, confissões. Tem até imprecações, né, que seria o equivalente a uma maldição sobre os inimigos do Senhor. Né? Então, nem tudo ali é louvor, nem tudo ali é adoração. O que ele é, sem dúvida, é poesia hebraica. Isso a gente tem certeza absoluta. Né? Uma coleção da poesia hebraica. E nós podemos entender que, na verdade, aqui no livro de Salmos, nós temos a expressão da alma judaica. Nós temos a expressão, a voz da alma judaica está aqui. Todos os sentimentos do ser humano, que perpassam o ser humano, estão aqui.
Ainda mais né? os personagens de quem partiu, né? Que escreveu, né? Exato. As pessoas que escreveram. A forma deles velhos. expressarem o que eles estavam sentindo em determinado momento. Isso, então, a depender do momento em que ele estava vivenciando, né, ele vai expressar o sentimento que estava na alma dele. Né? Então, por isso, nem tudo que está no livro de Salmos é adoração. Embora hoje, claro, a gente pode guardar das devidas proporções e utilizar da maneira adequada, usar todo ele, sem dúvida, para adoração, para a vida devocional, sem problema algum. Né? Uma outra coisa que é interessante nós destacar é que a poesia hebraica, ela diferencia-se muito da nossa poesia que nós conhecemos. Né? E isso é importante porque a característica da poesia hebraica permite a tradução para diferentes idiomas sem que a gente perca a essência poética do texto. Sim. Não perde a linha. Não perde. Porque a nossa poesia, ela é baseada no quê? Em rimas e em métricas. Sim. Né? A nossa poesia, ela tem esse apelo musical já a partir da poesia. Né? Por exemplo, se eu pegar o hino 36 da harpa cristã e eu ler, tá? Eu não vou aqui, eu não sou cantor, né? Eu não vou me arriscar a cantar, né? Mas eu vou só ler, fazer a leitura do livro, do hino, né? Olha só. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Ó, quando é que eu vou? A gente já percebe, a gente já percebe, né, que é uma poesia, que é uma musicalidade. Por quê? Porque a métrica já te direciona nessa direção. Sim. Né? A rima também já nos dá essa direção. E, inclusive, quando a gente lê esse hino, só lendo, mesmo que eu não conhecesse a música, né, eu fosse ler, eu perceberia que ali pedia um tom a mais. Né? Ali pede, né, uma subida no tom. Porque a nossa poesia tem essa estrutura. A hebraica não. Sim. Até porque a nossa música também é ocidental. Exato, é outra Já cultura, né? É outra região para aqueles lados lá, né? A cultura é diferente. Né? Só que Deus é tão sábio porque escolheu justamente este povo e essa estrutura para revelar a sua palavra. Por quê? Você imagina se fosse revelada no nosso estilo poético. Quando fosse traduzido, se perdia. Verdade. Né? Olha, a tradução de hinos, toda adaptação que tem que ser feita, às vezes tem que alterar a letra, altera o sentido, perde o sentido. Na poesia hebraica, não. Tá, mas se ela não tem apelo sonoro, não tem rima, não tem métrica, onde é que está o fator poético aqui? Onde é que está a musicalidade nos Salmos? A musicalidade dos Salmos, ela se dá a partir da estrutura. É uma poesia sem apelo sonoro, mas extremamente complexa. Ela é baseada em paralelismo de ideias. É uma poesia extremamente inteligente. Ela tem basicamente 3 tipos de paralelismo. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Primeiro, o paralelismo sinônimo. Sinônimo vem dessa ideia mesmo de reiteração. Né? Tem uma sentença. A segunda sentença vem reiterar a ideia da primeira com outras palavras. Então, essa é a ideia. Olha só, Salmo 73, versículo 25, da palavra do Senhor. É um exemplo bem clássico aqui, bem fácil da gente compreender. Ele diz assim, que o irmão leu, né? Salmo 73. Isso. A quem tenho eu no céu, se não a ti? É uma pergunta. E aí ele reitera a mesma coisa, só que com outras palavras. E na terra, não há quem eu deseje além de ti. A ideia é a mesma. Só que ele está colocando duas sentenças lado a lado. Sim. E como não tem essa questão da rima, você pode traduzir isso para todo o idioma que não perde sentido. Esse é o paralelismo sinônimo. Tem o outro paralelismo. Qual é? O paralelismo antitético. Não é antiético, tá? É antitético. Vem de antítese, né? Contradição, contraste. Então, nós poderíamos pegar, por exemplo, o Salmo 20. O Salmo 20, o verso 7. Aí tem um exemplo bem clássico de paralelismo antitético. Aí tem uma sentença e a segunda frase da sentença vai contrariar a ideia da primeira. Olha o verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas
todavia, no entanto, entretanto, contudo, é uma antítese. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, esse contraste reforça a ideia, só que com um sentido inverso. Né? Paralelismo antitético. E ainda tem um outro paralelismo, que é o paralelismo sintético. E aí, curiosamente, não é síntese, não é ideia de síntese, não é resumo. É a ideia de progressão. É a ideia que tem uma sentença e a sentença posterior vai ampliar a ideia, vai progredir na ideia. Um Trazer exemplo. outros elementos. Isto, exato, irmã. Salmo 24, verso 7. É muito lindo esse salmo. Ele fala assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Perceba que aí, tem aqui uma reiteração, mas tem uma progressão na ideia, né? Tanto que ele vai repetir a sentença, ele vai fazer de novo a pergunta, né? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Né? Então aqui a gente tem um paralelismo sintético com essa ideia de progressão. Tá? Bom, com essa poesia inteligente, complexa, né? Mas profunda, sem dúvida profunda. Muito profunda. A essência dela é tremenda, né? Tremenda. E essas características se repetem praticamente em em vários todos os salmos. momentos nos 150. Nos 150 salmos. Às vezes fica um pouco mais difícil de identificar, né? Mas a estrutura salmódica é a mesma. Justamente pela origem, né? Que o senhor falou, né? Por causa da origem ser hebraica, né? Isso. Ela tem esse sentido, né? Exato. Vão sempre se fluir praticamente naquele sentido e não vai fugir daquele sentido. Exato. Né? Ele se estrutura, por ali, né? Com esse sentido, com essa prática, com essa estrutura, né? Agora, é claro, né? Isso demonstra que era um desafio escrever um salmo. Com certeza. Né? Porque exigia bastante de um salmista. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, assim, um salmista. Quais seriam os desafios de um salmista? Primeiro, ele tem que compor um poema. E não é um poema do nosso estilo. É no estilo da poesia hebraica. Deles. Né? Que já é um desafio. Além disso, ele não precisa apenas compor qualquer poema. Ele tem que compor um poema para ser enquadrado no cânon aqui, que realmente traga uma expressão de adoração, de confissão, de imprecação. Algo tem que ser profundo, só com a inspiração divina realmente, né? Além disso, e aí que está vamos dizer assim, a cereja do bolo para nós, ele precisava musicalizar a peça. Então a peça não tem o apelo sonoro, mas ele precisa musicalizar a peça. E como é que ele vai musicalizar uma peça que não tem apelo sonoro? Muito em função da expressão. A expressão emocional, devocional, espiritual. O momento que ela estava sendo recitada, cantada. Aquela música precisaria traduzir isso. Então a música, a melodia que iria acompanhar o salmo, precisava traduzir o sentimento daquela. Isso. Então veja que é complexo a tarefa de um salmista. Além de escrever um poema com essa estrutura, ele precisa ter a habilidade de um maestro, de uma maestrina, né, como a irmã aqui. De um compositor. De um compositor, né? Ele tem que juntar todas essas características e habilidades e musicalizar a peça. E aí ele tem que integrar vários elementos, como, por exemplo, sabedoria, inteligência, experiência, inspiração e arte. Sabedoria por quê? Porque a mensagem que ele vai transmitir tem que ser uma mensagem racional. Ela precisa apelar ao intelecto. E a gente já sabe a beleza e a profundidade que esses salmos são. Né? Como a irmã colocou aí, como são citados, como são estudados até hoje. Né? Inteligência, porque a estrutura era complexa. Mas também tem a experiência, ele precisa viver aquele salmo. Ele só vai conseguir musicalizar se ele tiver aquela experiência, se ele viver aquele momento. Né? E aí ele precisa ter inspiração, porque é uma singularidade poética para fazer essa composição, e a arte, porque a música é arte, né? Então ele precisa ter a arte de musicalizar essa peça de forma expressiva.
Esses dias eu até ministrei esse salmo, inclusive, que o irmão leu, 73, numa congregação nossa, ali no bairro São Cristóvão, né? Congregação do Serrano. E nessa mensagem que eu estava falando com os irmãos, se tiver alguém nos assistindo vai lembrar, eu ainda disse para os irmãos o seguinte: a música, onde é que está a música? A música não está no instrumento, a música está no músico. É por isso que o instrumento tem esse nome, instrumento. Vai ser usado. Ele é um instrumento através do qual o músico liberta a música que está dentro dele. Porque a música está no músico, né? Ele precisa usar o seu instrumento para libertar essa música. E era justamente isso que o salmista tinha que fazer. Ele precisava musicalizar aquela peça que estava dentro dele, utilizando os seus instrumentos. O significado que a gente fala da música, né? Tem vários significados, mas o primeiro significado que eu aprendi, né, na música, o que é a música, né? Sim. É a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Perfeito. Foi a primeira. Perfeito. Foi a Primeiro primeira que eu conceito. aprendi. Primeiro conceito de música que aprendi quando. Olha aí que garoto. definição perfeita. Né? Porque a música está aí. Sim. Você vai usar o instrumento para trazer ela para fora, né? Para expor ela. E aí, claro, cada músico, dependendo do seu próprio, enfim, da sua própria característica, ele vai ter um instrumento que ele vai se identificar mais, que ele vai se apaixonar mais. Porque aquele instrumento identifica ele, expressa os seus sentimentos. E aí tem aqueles assim que são um ponto fora da curva, né? Que precisam de uma orquestra inteira, né? Que é o caso dos maestros e das maestrinas, né? Precisam de uma orquestra inteira para expressar aquilo que está dentro deles, né? Tem esses pontos. Asaf, que o irmão leu aqui, Davi, era um desse tipo. Dominavam a arte da música. E para alguns salmos seus, eles precisavam realmente de uma orquestra para conseguir traduzir aquilo que estava dentro deles, né? Isso é interessante. Porque Davi fabricava instrumentos, né? Exato, isso é interessante. Ele tinha que fabricar um instrumento para conseguir traduzir aquilo que ele estava sentindo, né? Olha que coisa profunda isso, né? Fabricava e executava. E executava. Exato. E claro, ele precisava também harmonizar isso tudo. Né? E aí entra o desafio do maestro, né? Quando ele precisa de mais de um instrumento para expressar o que está sentindo, e eles não têm os equipamentos eletrônicos hoje que dá para gravar e voltar. É né? Era só no ouvido, o ouvido bem aguçado. Tinha que coordenar, né? Então tem que juntar os talentos e direcionar todos naquela direção. Né? Então tem uma série de habilidades que ele precisava desenvolver para conseguir traduzir essa música, né? Trazer essa música para nós. Então, uma outra coisa que eu gostaria de destacar nos Salmos é que existem dois tipos de epígrafes. Eu sempre gosto de esclarecer isso quando tenho oportunidade. Na minha Bíblia, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, parceria com a CPAD, eu tenho uma epígrafe em negrito, que é aquele título atribuído pelas sociedades bíblicas do Brasil, e eu tenho uma outra epígrafe embaixo que está em itálico, mais fraquinha. Sim. Né? Não sei se na de vocês também tem a mesma situação. Mesma situação. A minha que eu tenho, dessa já é uma leitura diferente, né? Uma escrita diferente daqui. Né? Já é outra versão. É outra né? versão. O que Carioca. Não é gaúcha, essa aí. Essa aqui Não é não. gaúcha. Então, quando tem essas duas epígrafes, e os Salmos é onde acontece isso, é importante a gente observar, porque a epígrafe em negrito, ela não deve ser lida na igreja. Não deve? Não, porque a epígrafe da sua Bíblia é diferente da minha. Então, você lê uma epígrafe na igreja, pode ser que alguém fica procurando na Bíblia e não acha. E acha, mas na minha Bíblia não diz isso que na Bíblia da irmã diz. Nossa, eu já fiz isso. Que acho que é o que nem vai acontecer, né? O senhor vai ler aí, mas que para mim já não existe essa escrita. Que Exato. Então, não deve ser lida a epígrafe quando vai ministrar a palavra. A gente aprende isso em homilética. Né? Agora, a epígrafe em itálico, ela não foi colocada pelas sociedades bíblicas. A epígrafe em itálico é texto antigo. É Já anterior à Septuaginta. Já vem do berço lá. Sim, ela vem do texto ainda em hebraico. Então, essa epígrafe, a gente pode considerar ela como sendo, vamos dizer assim,
inspirada? Porque ela já vem do texto original. Essa epígrafe é possível, sim, que a gente devesse ler ela e meditar nela, porque ela acompanha o texto hebraico original. E é nessa epígrafe em itálico que a gente tem informações valiosas sobre a característica de cada salmo, né? Diferente dessa epígrafe em negrito que a gente encontra por toda a Bíblia, né? Então, por exemplo, lá no Salmo 34, a gente tem um relato histórico para o Salmo. Vai dizer assim: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. A gente já sabe qual é que é a passagem que ele está se referindo aqui. E essa epígrafe, lembra, ela é antiga. Então, por que o salmista registrou esse pequeno histórico? Porque ele quer que quando a gente for executar o salmo ou ler o salmo, leia-se com isso em mente. O momento que ele estava passando. Exato. Então é importante, essa epígrafe é importante. Tem outras epígrafes que ele vai falar sobre o tipo de instrumento que deve ser executado o salmo, ou o tipo de voz que ele tem que ser, que ele deve ser entoado. Sim. Por exemplo, o Salmo 46. Eu vou pedir a ajuda do Mateus agora. Tá? O Salmo 46, ele, na minha tradução, que é uma tradução mais antiga, diz assim, ó, cântico sobre Alamote. Nas traduções mais modernas, já vai dizer cântico em voz de soprano. Porque é isso que significa o Alamote. O meu fala aqui dos coraitas para vozes agudas. Agudas, ou voz de soprano. Exato. Soprano é o timbre agudo das Isso. mulheres. Sim. É a mais alta, né? Isso, a mais voz aguda. mais alta, né? Então, este salmo é um salmo para ser lido em tom de soprano, para ser lido em tom agudo, para ser lido em tom alto. Então vamos pegar uma melodia que a gente conhece, o conhecido hino Eu Navegarei. E vamos ouvir ele em 3 vozes. Começando pelo tenor, né, que seria a terceira voz, né? A maestrina está aqui para me corrigir, né? Então seria a terceira voz. A voz masculina, o tenor. Mas dá para fazer com feminina. Algumas mulheres conseguem executar, né, o mais próximo possível, pelo menos, do tenor, né? Sim, mas o normalmente agudo, né? o timbre agudo consegue se inteirar com o tenor ali. Então, nós vamos ouvir uma voz feminina cantando essa melodia, que é conhecida do nosso público, né? Em tom, né, de mais próximo possível, vamos dizer assim, de um tenor. Para nós começar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então essa aí é o som mais próximo do tenor. Mas se a gente subir um pouco esse tom, subir para uma voz de contralto, seria a segunda voz. Isso. Como é que ficaria? Coloca para nós, por favor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Tá bom, aí a gente tem o contralto. Mas o Salmo 46, ele quer mais agudo. Que é agudo. Ele quer soprano. Então vamos ouvir essa mesma melodia em soprano. Como ficaria? Espírito, Espírito, Chamar bem a atenção. É marcante, né? que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Então esse salmo, o salmista quer que ele seja cantado nesse tom, agudo, alto, né? O mais alto possível. Claro que depois de ouvir essas 3 vozes, a gente fica com vontade de ouvir as 3 juntas, né? Para ver a harmonia, né? Vamos ouvir então um pouquinho as 3 juntos.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Aí, tá bom. Pentecoste. Já deu para nós ter um gostinho, né? Aí a harmonia, né, das três vozes, né? Se casaram. Completa, né? Se completaram. Mas esse salmo aqui, ele quer ouvir em tom de soprano. Então esse salmo é para ser cantado em um tom mais alto possível, mais agudo, com vozes femininas. Né? Essa é a ideia, né? Com vozes agudas. Às vezes, ele coloca essa epígrafe para indicar o tipo de instrumento que é para ser musicalizado o salmo. E é interessante a gente observar isso. Como a gente não tem a melodia, não tem como nós adivinhar qual era a melodia, eu resolvi fazer o seguinte exercício: manter a mesma melodia, essa que já é conhecida nossa, e só vamos mudar os instrumentos agora e acompanhar cada salmo, para ver como é que vai ficar, tá? Então, um salmo que é para ser executado sob cordas, Salmo 61. Salmo 61, eu quero ler do 1 ao 4. Mas se é para ser executado sobre cordas, vamos colocar um fundo de cordas. Um violãozinho. Isso, para nós poder declamar ele. Com você, Mateus. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Tá bom. Não fica bonito? Vai muito. Não casa, né? Casa totalmente. Casa o texto com a música, né? Com o som de corda. Com o timbre do instrumento. Isso. Essa era a ideia do salmista. E isso ele tinha que pensar, que nem o irmão falou, né? Que tipo de instrumento, como eu vou declamar, como vou cantar, para que tudo se encaixe e Exato. transmita aquilo que ele quer que seja transmitido. Olha a Esse salmo, complexidade. inclusive, é uma oração. Isso. Esse aqui é uma oração. né? Né? Então, realmente, fica muito propício o timbre Sim, das cordas. Exato. Vamos ver um outro exemplo? Salmo 5. O Salmo 5, vamos pegar um pedacinho também, só uma palhinha, né? Pegar ali os versos, né? Porque Salmo não tem versículo, né? Não é. Pois não é uma dúvida. Quando nós Tem mencionamos, versículo? quando nós mencionamos a leitura de um salmo, como é que nós mencionamos? Como capítulo ou como número? Número. O correto é número do salmo e verso, e não Número versículo. e verso. Isso. Número 7, verso tal. Isso Assim aí. deve ser falado. Né? Assim que deve ser falado. Muito bem. Vamos ver, então. Este aqui, ele fala que é sobre Neilote. Sobre Neilote, traduz-se como para flautas. Opa, Olha chegou. aí. É o terreno da nossa maestrina aqui. Chegou o nas terreno. flautas. Capricha aí agora para me falar, irmão. Vamos limpar, Tem que caprichar. limpar a garganta, então. Vamos lá. Coloca a flauta para nós aí, Flautas. Mateus. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei.
É lindo, né? Dá vontade de ler mais. Chega a dar um arrepio. Mas Chega a essa, arrepiar. que bom, né? Porque a gente percebe que combina, né? Totalmente. Combina o texto. E às vezes a gente lê e não se dá conta dessa profundidade. Às vezes a gente só lê o título ali, Salmo para flautas. Tudo bem, tá. Um salmo para cordas. Legal, que bonito, né? Mas se a gente parar para pensar e meditar, e assim como o irmão está botando assim, foi feito para flauta, né? Que nem aquele outro. Aquele foi feito para cordas. Dá sentido, Dá né? totalmente sentido, né? É uma coisa profunda, um sentimento assim. É um outro brilho, né? É outro brilho. É um outro brilho, realmente, quando a gente consegue perceber isso, né? Relacionar. Isso, relacionar, muito bem. Às vezes, também nesses epígrafes, e aí, é claro, é uma dor no coração da gente, né? Ele coloca as melodias, e a gente não sabe a melodia. Né? Tem vários salmos, por exemplo, que diz assim, para ser executado conforme a melodia, não destruas. São vários salmos nessa coleção. É o tipo de melodia. Mas qual era a melodia? Qual era a Sabemos. melodia? Tem um, em particular, o 56, que ele diz que é para ser executado segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Olha, esse nome é sugestivo, né? A pomba nos terebintos distantes. Eu imagino algo assim, meio como uma flauta pan, sabe? É uma ideia assim, uma flauta Uma pan. flautinha, aquela... Né? Aquela peruana, né? peruana. Deve ser algo nessa linha. Vamos testar com uma flauta pan, então, esse salmo? lá. Vamos testar os versículos 8 a 11 com uma flauta pan. Tu contaste as minhas vagações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Para mim combina, né? Acho que combina com, remete assim, né, a uma paisagem, né? A pomba nos terebintos distantes. Não, e algo que também nos faz pensar que, na maior parte das vezes, a gente faz a leitura do Salmo na corrida. Né? Uma palavra após a outra, um verso após o outro, acabou. Mas com essa conotação tem outro sentido. O fundo musical ali, que deve ser, né, o que geralmente se fala que deve ser feito. Fala Não, que e lido como poesia. Sim, Isso, porque é uma poesia, Né? né? Porque é uma Poesia tem poesia, uma né? oração, né? Que eu gosto muito de ler o livro de Salmos assim pela manhã, né? E às vezes eu tiro ele como assim, até uma oração naquele momento que está fazendo, né? E é uma coisa maravilhosa, né? Porque grande parte aqui também é uma oração, né? A grande parte. E aquilo, naquela meditação de manhã ali, é uma coisa maravilhosa na parte da manhã. Parece que na parte da manhã ele fica mais, com mais recheio. E não há nenhuma contraindicação que nós não possamos orar os salmos. Sim, pois é. Possamos ler Orar isso a palavra, em forma né? de oração, né? Então, Ou ler cantando. Sim, ou ler, pois é. exato. Né? Também Ou é ler em possível, forma né? musical. Sim. Muito bem. Habilidades, então, exigidas do salmista para conseguir compor uma peça dessa. Tanto a questão da musicalidade, quanto a questão da estrutura e da letra e da inspiração divina. Né? Vou citar algumas para nós. Primeiro, ele precisa conhecer as famílias de instrumentos, Sim. que está sendo trabalhado aqui nos programas, né? Sim. As famílias de instrumentos. Ele precisa dominar a arte da expressão escrita, porque
porque senão ele não consegue fazer o trabalho, né? Ele precisa dominar os elementos básicos da música. Ele precisa conhecer a capacidade dos musicistas que ele tem na mão, porque ele vai precisar da orquestra para executar. Né? E ele precisa fazer algo que é um desafio para todo músico: equilibrar a vida pessoal e a vida devocional. Ele precisa equilibrar essas duas coisas, para que realmente essa adoração seja profunda e seja legítima. Precisam estar intimamente relacionadas. Né? Exato. E equilibradas, né? De forma saudável. Então, essas 5 habilidades, ele precisa harmonizar todas elas para conseguir compor o salmo na sua completude. Né? Por isso, nós não temos tantos salmistas assim na Bíblia. Não são muitos. Não, e um exemplo que me vem à mente, em vários salmos a gente encontra a palavra, agora eu não saberia identificar em qual, mas em vários salmos a gente encontra a palavra selá. Não sei Sim. se é assim que se pronuncia. Sei lá. Selá, que seria uma pausa para nós na música, né? Exato. A pausa é a ausência do som na música, né? E essa palavra selá nos salmos tem essa Esse sentido. intenção, né? Isso, de dar uma Naquele pausa. momento tem a pausa, ou seja, a ausência do som. Inclusive, quando a gente estuda essa parte assim, da história dos salmos, né? O que é defendido é que no momento do selá seria o momento de fazer o arranjo musical. Então vinha se executando o salmo, e aí no selá ficava só o Som arranjo instrumental. musical, e aí enquanto isso o adorador fica refletindo Olha. sobre aquilo que ele cantou, sobre aquilo que ele declamou, até para que ele execute a próxima estrofe, né? Como a gente usa, né? Sim, No louvor sim. congregacional, né? Uma pausa, né? Mas não é uma pausa só para tomar um copinho d'água, né? Sim. É uma pausa para Para reflexão. reflexão. Essa seria a ideia do selar, né? Uma pausa um pouco interessante. Olha. mais longa. O negócio é profundo mesmo. Verdade. E talvez a gente tivesse por exemplo, hoje nós, como a gente, né, tá estruturada a música, né, toda a estrutura da música ocidental, ela é organizada em compassos, tem Isso. toda uma estrutura musical, né? Então nós já sabemos, tantos compassos de pausa. Talvez isso a gente não no salmo talvez tivesse uma liberdade maior, Sim. né? Para que eles pudessem ter esse período de reflexão com mais liberdade, né? Exato. Muito bem colocado. Talvez, né? São conjecturas. Dá para se entender mais ou menos assim mesmo. Sim. Os salmistas, então, né? Nós temos 48 salmos que nós não sabemos quem são os autores, são desconhecidos, né? Não sabemos quem são. Depois desses, nós temos homens como Moisés, Etã e Emã, que eram grandes maestros. Moisés não, né? Mas os outros dois eram dois maestros, levitas, compuseram um salmo. Um salmo. A vida inteira, um salmo. Um salmo. Um homem como Salomão, com uma inteligência, uma sabedoria incrível. Salomão conseguiu compor 2 salmos. Olha, Oxe. Aí, uma família inteira, os filhos de Coré, sim. se uniram seus talentos, né, os seus esforços, dedicação, conseguiram juntos compor 12 salmos. Já melhorou um Já pouco. Melhorou, né? E aí a gente pega um Asaf. Aí é um ponto fora da curva. Sozinho, 12 salmos. Sozinho. E salmos como esse que nós lemos aqui. Sim. Profundíssimos. E claro, o Davi, né? Por que Davi é tão confundido? Porque é o maior salmista. É o maior salmista. Sozinho, Davi compôs 73 salmos. É realmente um ponto fora da curva, né? E relacionados muito à vida, né? Aos conflitos. Os momentos dele, né? né? Que ele foi vivendo, fugindo de Fugindo, Absalão. estava alegre, estava triste, angustiado. Exatamente, esse é o ponto, né? Davi, ele realmente era um salmista, ele era muito intenso em tudo. Muito. Por isso que Deus chama ele de homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele era íntegro no ponto de vista de ser intenso. Se ele estava sendo perseguido, ele vai fazer um salmo sobre isso. Né? Se o filho dele, que é a cabeça dele, ele está lá, Ele vai para os salmos. exato. E se ele deseja
morrer, mas deixar o filho vivo, é isso que ele vai colocar ali. Ele é intenso, ele não esconde os seus sentimentos. Ele joga mesmo tudo ali no. Ele nos põe para salmos ali. fora, né? Por isso ele compôs essa quantidade tão expressiva de salmos, né? Davi é um ponto fora da curva realmente, né? E existe uma explicação, algum fato, enfim, que justifique por que tantas pessoas se apegam tanto ao Salmo 23, ao Salmo o 91. 91. Existe uma explicação para isso ou é uma predileção, algo que... Eu entendo que é uma predileção, até porque o Salmo 23, por exemplo, ele não é para ser lido sozinho, né? Ele é uma trilogia, com o Salmo 22 e o 24. Isto. Né? Nós temos no 22 o Messias que sofre, o 23 o Messias que é o nosso pastor, e no 24 o Messias que é o Rei da Glória. É uma trilogia. Sim. É uma trilogia, uma composição, mas Se fixa no 23. Se- Se fixa no 23. se fixa, muito, né, historicamente, né, ficou muito essa predileção pelo Salmo 23. Né? E nós que trabalhamos, né, com a música, com o canto coral, existem muitas versões musicais, né? Do Salmo Do Salmo 23, do Salmo 100, do 150. Pouco tempo o coral cantou, né? Esses dias atrás executamos. cantamos o Salmo 23. Uma execução de um tipo. De tantas outras. Tanta do né? Salmo 23, né? O Salmo 100, então, Salmo né? 100. Claro que tem uma conotação musical também, Sim, né? claro. A gente entende até como adorar a Deus através do Salmo, né? Das partes do Salmo. Mas é alguns salmos, né? Entre Exato. tantos outros, né? Tem alguns que só de ler assim a gente já percebe a música, né? Já parece que a música já Sim, salta, né? Já é mais fácil de adaptar realmente para nosso tipo de música, né? É Então é até compreensível nesse aspecto. Né? Bom, mas falando um pouquinho então sobre essas características, só para nós fechar aqui o entendimento, sobre dominar os elementos da música, né? Os elementos básicos da música, vocês já sabem de cor, né? Ritmo, melodia e harmonia, né? Então o ritmo, o salmista precisava dominar isso, né? Então ele precisa conhecer e entender bem essa questão do tempo e do movimento da música, né? Gostei aqui de ouvir a irmã colocar essa definição tão poética, né? A pausa é o momento, como é que é? A ausência do som. A ausência do som. Olha que interessante isso. Isso O na ritmo, concepção Isso ocidental. na escrita da música ali, na né? escrita da música. sim. Apareceu a pausa ali, tu para tudo. Não se ouve nada. Mas o ritmo tem muito disso, né? O ritmo, a quantidade de, vamos dizer assim, a frequência em que você coloca a pausa e o som, 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 você consegue estabelecer o ritmo. Aliás, essa é a ideia da percussão, o ritmo é a né? estrutura, né? Isso. De organização dos sons e do silêncio, né? Isso, exato. Então, o equilíbrio entre esses dois, né? Vamos colocar uma percussão, só para nós marcar isto. O próximo, né? O próximo som aí da fila, Mateus. Cítara? A cítara? Não, cítara não. Não, ainda não. Ah, tá, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Eu deixo os elementos da música só para não... Melodia, Para não... talvez. Vamos voltar um pouquinho aqui. Só para nós não sair da sequência ali que está com o Mateus, para não confundir os sons. Vamos falar sobre conhecer as famílias de instrumentos antes, Ótimo. então. Tá? Que são de número de 4. Vamos lá, moça. Sim. Cordas, madeira, os metais. E os barulhentos. O- Ah, não, percussão. Da percussão. Tá, então vamos lá. As cordas. Hoje, né, as cordas, vamos dizer, o instrumento principal que dá a base da música. Né? A gente pega uma congregação assim que não tenha muito instrumento, mas pelo menos a corda vai ter que ter, Corda né? vai ter. Um violãozinho base ali para poder acompanhar os hinos. Né? A base é básica. Né? básico, né? É o básico mesmo, né? E nos tempos dos salmistas, nós tínhamos instrumentos também de cordas para fazer essa base, como, por exemplo, alaúdes, a harpa, a cítara, né? Não é um instrumento muito comum hoje, a cítara, né? Não. Então vamos colocar aí, Mateus, a cítara para nós ouvir um pouquinho. E são próprios daquela região, né? Pois é, né? Isso, Do é Oriente, em né? torno do Mediterrâneo, né? Muito Mediterrâneo, usado, né? Oriente.
cítara. E aí depois nós temos então os barulhos que Esse é são um dos básicos que também tem muitas igrejas, né? A percussão, né? também tem bastante, né? A percussão é muito E importante. hoje, né? Principalmente para a marcação do que a gente ia falar, né? Do Sim, ritmo, do sim. tempo, né? A percussão é muito útil para isso, né? Dos tempos salmistas, um instrumento bastante usado da percussão eram os símbolos, que hoje ainda é usado, né? Os pratos, né? Isto. Popularmente pratos, né? Mas é símbolos, né? Símbolo. Símbolos. E os adufes, que não é muito comum para nós, né? Os adufes. Vamos ouvir um adufe? O estilo de um tambor, né? Dá pra gente imaginar, Dá né? pra imaginar parecer um tambor. Um salmista, né? Um adufe. Dando um ritmozinho ali. A percussão dá o ritmo, Dá o né? ritmo. Eu acho interessante porque você pode até não entender muito de música, que não é o caso de vocês, que vocês entendem muito mais do que eu. Mas mesmo quem não entende tanto como eu, a gente consegue perceber quando o percussionista está fora do ritmo. Sim. Ixi, como percebe? Porque a percussão é o que dá É o que realmente, marca, né? Marca, né? Marca, O né? reloginho ali. É. E Por isso aí- que o maestro ele tem que ser muito amigo do percussionista. Nossa, E aí nós temos então as madeiras, que é Isso. aquele instrumento que dá a cor, né? Que dá o Isso. brilho, que dá a doçura no som. Né? Já tinha nos tempos do salmista as flautas. Né? E então, em homenagem à nossa maestrina aqui, nós vamos colocar Vamos um ouvir quinteto de flautas. Agora pegou bem agora. Tá bom, aí já temos um gostinho do Uma que é ideia o, dos sons de de madeiras. flautas, né, de madeiras. E por fim nós temos os metais, né, que tem a função de dar a avalanche, né, a dramaticidade no som, né? Aquele Dá uau! força ali, né? E nos tempos do salmista, qual era o instrumento para a avalanche? Eram as trombetas. Trombetas. Era o característico, né, deles. E claro que a trombeta deles normalmente é aquele que a gente conhece como chofar, né? O chofar. A trombeta de chifre de Chifre de carneiro, carneiro. né? Sim. Vamos ouvir o chofar? Coisa linda, Cara, né? tinha que saber tocar bem um chofar pra tirar um som desse aí. O soldado já não fica com vontade de pegar a espada, já ir para a batalha. Muito bem. Então aí nós temos as 4 famílias representadas. A gente percebe que os salmos mencionam as 4 famílias de instrumentos. Eram usados, assim como a música de hoje. Claro que hoje nós usamos outros tipos de instrumento, mais a nossa cultura, enfim. Mas a estrutura se mantém, se preserva. Sim. Né? Já falamos então que ele precisava harmonizar isso tudo, né? E aí depende um pouco de habilidade de gestão de pessoas, né? Gerir pessoas talentosas não é fácil, né? Lidar com gente. Lidar com gente, né? Uma vez eu li um livro no pastor que ele dizia assim: o ministério seria uma maravilha, não fosse as pessoas, né? Mas o ministério é feito para as pessoas, né? Tem que ministrar para as pessoas, né? Então, o problema realmente lidar com pessoas talentosas não é fácil, né? Mas ele precisava fazer isso, precisava ter essa habilidade, essa sensibilidade para poder realmente harmonizar todos esses talentos para executar aquela música. Então, agora sim, vamos para os elementos da música. Já falamos no ritmo, vamos ouvir uma percussão. Acho que tem junto aí com a percussão, veio uma melodia junto. Mas tá bom, É a já melodia. Isso. pode. Tira a percussão, então bota a melodia. O que é? É o trecho musical que nós identificamos, que nós reconhecemos, que inspira sentimentos, né? A gente gosta ou não gosta, acha bonito, alegre ou triste, desperta em nós sentimentos, né? Pode A despertar o melodia. gosto por aquilo, se é bom ou não, né? Isso. Exato.
E a melodia, ela tem algo que me chama bastante atenção, acho que vale a pena destacar, é que a melodia é um padrão rítmico racional, estruturado. Sim. O apóstolo Paulo fala, inclusive, tem uma passagem que vale a pena nós ler, que é 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 7 e 8, ele fala o seguinte, ó: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Pois é. Olha aí. Né? Então é interessante A banda isso, de né? música inteira aí, ó. As famílias... As famílias, tá tudo aí. Está tudo aqui, né? Por quê? Porque a música não é ruído. Música não é ruído. Ruído é qualquer som, né? Agora, a música não. Música precisa ter um padrão rítmico organizado. Você vê a minha filhinha, a Rebeca, né? Ela, quando ela estava no ventre, eu costumava encostar a cabeça na barriga da minha esposa, né? E cantar para ela, né? Lá vale, né? Aqui não, mas lá vale. Lá vale. Lá vale. E aí eu colecionei duas experiências com isso, sabe? Uma emocional e uma musical. A emocional a gente deixa para outra hora, mas a musical... Vamos só não entrar no emocional. É, ali, né? vamos ficar na musical, né? A musical, que eu entendo, que provavelmente em função disso, a Rebeca adquiriu um gosto pela música desde bebezinha, sabe? Quando escuta uma música, já se identifica. Ela pode estar brincando, irmão Serri. Se ela ouvir uma música, pode ser assim, o jingle da propaganda da televisão. Ela para ver Chamou o que é, atenção. chama atenção. Né? Foi musicalizado. Exato. Desde o ventre. Agora, sabe o que me chama mais atenção ainda? É que ruído ela não suporta. Você liga um secador de Já cabelo, incomoda. ela se incomoda. Se irrita. Você liga um aspirador de pó, ela se incomoda. Por quê? Porque música não é ruído. Ruído não é música. Música é um padrão rítmico, né? Tem melodia, né? Tem ritmo, tem harmonia. Né? E aí nós podemos definir a harmonia como o que é harmonia? A combinação de sons. Isso. Vamos se combinar ali. Né? Como se a gente tivesse diferentes ressonâncias, mas executadas harmoniosamente ao mesmo tempo, né? São diferentes, Simultaneamente. mas se combinam. Se combinam. Sim. Nós temos um exemplo de harmonia com instrumentos de corda. 2 instrumentos de corda, simplesinho. Um Nós vamos fazendo ter a que fazer base. edição 2 dos Salmos. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Harmonia. Vamos direto para a harmonia. A melodia a gente já colocou o trombone ali fazendo, Sim, né, a isso. base, né? Na base, né? E o outro harmoniosamente. Tá bom, Matheus, tá bom. Já ficou um bom exemplo de harmonia, né? Nós temos aí os 2 instrumentos de corda trabalhando em conjunto, em parceria, equilibrado, harmonicamente, Melodia, né? E acompanhamento. E acompanhamento. Por fim, o que o salmista precisava? Para nós fechar com chave de ouro. Precisa ter expressão. A música não basta ter só os elementos básicos da música. A música precisa ter expressão. Se ela é música, aquela que veio de dentro realmente, principalmente falando em termos espirituais, né, ela precisa ter esse lado espiritual, esse lado que a pessoa sente o que está cantando, sente o que está tocando, sente o que está transmitindo. Ela não apenas toca, mas ela deixa-se ser tocada pela música. Primeiro passa por ela. Exato. Isso é um dom, né? Isso é um dom, posso dizer, essa pessoa tem esse dom. Que nem Davi. Davi tinha um dom, eu posso falar isso, né? Que ele tinha esse dom de fazer isso, né? Porque uma pessoa
comum, natural, né? Aqui não tem essa parte, não vai conseguir desenvolver, né? Exato. Ela vai até executar uma técnica perfeita. Uma técnica, tem uns né? que tem técnica, né? É que nem a gente fala no músico. Tem música, né? Eu me falo, eu sou um músico teimoso. Eu não Insistente. tenho dom, mas eu insisto. Né? Persistente. Eu persisto, né? Mas eu tenho que tem um dom mesmo, né? De poder transmitir, fazer, né? Fazer a música, né? Isso é uma coisa muito bonita. Exato. Então, isso faz a diferença, né? Faz a diferença entre um músico de verdade e apenas aquele que sabe manusear um equipamento, né? Só a técnica fria. Né? Um músico por excelência, né? E um músico profissional. Verdade. Né? Precisa ter, né, a expressão. A expressão. Viver exatamente aquilo, né? Que está tocando. E aí, claro, no dia a dia da música, né? Você sabe muito melhor do que eu disso. Muitas vezes essa expressão, ela pode se manifestar com pedir um acorde que não tinha, uma avalanche que não tinha, mas agora eu vou executar essa avalanche. Sim. Né? Muda o ritmo da música, sobe o tom. Sim. Né? Se alguém que está executando a música com as cordas vocálicas, né? Eleva o timbre, eleva... Dá uma roupagem mais bonita, mais... Né? Isso, né? O negócio fica... Às vezes vem as lágrimas. Não fica mecânico, né? Exato. Aí sim, aí é perfeito, né? Aí é para tocar o sobrenatural, realmente, né? Verdade. Aí é uma profundidade de quem tem experiência com Deus, né? Isso aí. E por fim, a última coisa que o músico precisava ter para ser um salmista de verdade: equilibrar a vida pessoal com a vida devocional. Né? Esses dias eu ouvi um programa aqui, um músico que é uma referência para mim, e tenho certeza que para a irmã também. Ele disse que um músico deve estudar 6 horas diárias. Acho que a irmã conhece Sempre ele. foi falado isso aí. Josemar Carneiro, o nome dele. Mas eu gostei disso que ele falou, porque realmente o músico, ele precisa se dedicar ao seu instrumento, né? Ele precisa ter disciplina de estudar o instrumento, de dedicar o tempo que é exigido. E aí, óbvio, precisa equilibrar isso com a vida pessoal, com a vida, né, familiar, com a vida devocional diante de Deus. Esse salmo que o nosso irmão Serri leu para nós retrata este conflito. Né? Asaf está vivendo uma vida pública de adoração como maestro em Israel, em Jerusalém, onde ele é admirado por todos. Ele é o centro das atenções. Ele é um homem que teve um legado tão forte como músico e maestro em Judá, que 400 anos depois dele, quando voltam a Israel do exílio, vão procurar os descendentes de Asaf para executar a música. Parece que só eles conseguiriam fazer de forma especial. No sangue deles. Exato. Então ele deixou um legado profundo. Só que esse mesmo músico está em conflito em casa. Ele vê a enfermidade batendo na porta dele. Ele vê os vizinhos dele que são ímpios prosperando. E ele se questiona. Né? Ele questiona Deus. Ele realmente diz que chegou ao ponto de quase... Resbalar, cair, sair. Vou fazer a mesma coisa. Chegou, né? Como a gente diz, né? Chutou o balde. Né? Ia chutar o balde. Ia chutar o balde. Só que aí o que aconteceu? Aquele versículo que fala bonito. Ah, Esse que me chama a atenção. Né? É muito profundo, né? Pode ler para nós. Está com ele aí? Salmo 73. Salmo 73. Ali foi a diferença, né? Ali foi. Ali é o versículo-chave de toda a poesia do Salmo. É aquele que me chama a atenção. Versículo 17. É o 17. Até que entrei no santuário de Deus. Aí já... Aí mudou, Só essa, né? essa parte A do versículo aí já fala tudo, né? Perceba, ele entrou no santuário. Até que ele entrou no santuário. Mas ele não fazia isso diariamente? Diariamente, né? O que havia lá no santuário que mexeu com ele? Lá tinha a música. Tinha a presença de Deus. Lá, né? Mas tinha essa música que nós estamos falando, a música que é expressiva, né? A música que vem de dentro, a música que realmente toca o sobrenatural. Quando ele se permitiu ser tocado por essa música, porque ele era músico, aí ele
parece que no segundo seguinte tudo volta a fazer sentido. Pronto, agora me abriu os olhos. Opa, Caiu em estou si, falando né? besteira aqui. Realmente, né? Mas Vê como que mudou, né? bênção, olha só. Mas olha, que profundidade, né? Acho que tem que ter uma parte 2 desse. Nós vamos combinar então, irmão Heleno, parte 2. Porque não foi só salmos, né? Foi uma aula de música aqui. E com certeza os nossos ouvintes assim cresceram em conhecimento, né? Puderam Glória se a Deus. aprofundar ainda mais e até valorizar mais, né? Os salmos que a gente, como eu falei, a gente lê, né, de uma forma tão corriqueira, né, sem entender a forma como ele se constituiu, né, ao longo de o quê? 1000 anos, mais ou menos. Vamos assim Mas é dizer. muito mais andou profundo, perto né? disso, pelo menos. E por tantos, né, homens de Deus que tiveram experiências, né? Acho que é isso que nós podemos encerrar nosso podcast hoje, né, deixando assim bem claro, né, que hoje nós, né, continuamos, né, fazendo esse momento de adoração a Deus, né, e que nós possamos nos inspirar, né, no que a gente aprendeu hoje, né. Amém. Como tudo é um conjunto, né? Precisa ter a ideia da técnica, de conhecer a música, a harmonia, a melodia, o ritmo, de musicalizar tudo de forma, né, Que se alinhasse tudo. que se alinhasse, mas que a gente tenha, né, muito mais que isso, essa presença de Deus, né? Glória a Deus. Essa comunhão com Deus, né? Que os salmos nos inspirem a isto, né? Verdade. A forma como eles estão tão bem colocados. Olha, ficaríamos até meia-noite hoje, irmão. Amém. Glória a Deus por isso. Tem Mas muita coisa aí. vamos combinar, né, um outro momento para nós ampliarmos ainda mais, né? O Serri já está convidado para Eu retornar, vou participar. para que nós Esse possamos pode. ampliar ainda mais esse campo, né, de conhecimento, e certamente os músicos, né, os cantores que estiveram nos acompanhando puderam até entender com mais significado, né, o que a é gente o salmo, né? o que é os salmos, O que é a né? música. Mas que bom, fico bem feliz, irmão Heleno, né? Muito grata, né, pela sua vinda aqui nesta noite, o Serri também. Amém. E agora vamos para as considerações finais, Amém. para que nós possamos, né, nos despedir aqui e dos nossos ouvintes, e aí o irmão Heleno com as considerações finais, né, sobre, enfim, né, o que ele tem ainda para compartilhar conosco. Já estamos, né, passamos inclusive do horário, mas creio que os nossos irmãos, né, não vão ficar tão bravos. Amém. Eu quero agradecer, irmã, pela oportunidade, né, de estarmos aqui para compartilharmos juntos uma porção da palavra de Deus, né, essa oportunidade tão rica, falarmos sobre esse assunto mais rico ainda, que é a música, né, e a palavra de Deus, né. Como recado final, eu só gostaria de deixar um conselho a cada um dos músicos que nos acompanham, né. Não desanime, dedique-se ao seu instrumento, dedique-se à sua missão de verdade, né. Deus sabe que muitas vezes harmonizar entre as batalhas do secreto, né, e o ministério público não é fácil, mas Deus conhece a sua dedicação e sabe o valor que tem o seu ministério. Portanto, dedique-se, persevere, porque o Senhor, com certeza, estará abençoando a sua vida. Amém. Que bela palavra, belo conselho. Serri, suas considerações finais. Quero agradecer, né, que eu vim aqui e aprendi mais ainda, né? Nesse ponto é bom, ainda mais tendo nosso professor Heleno aqui. Quero agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom e espero que tenha surtido efeito também quem tá ouvindo, né? Porque a palavra de Deus, ela mostra tudo aquilo que precisamos em todas as áreas, né? A área musical, a área sentimental, a área espiritual, todas as áreas está na palavra de Deus, né? de E Deus, a né? música não foge, né? O livro de Salmos é música pura, né? Verdade. Amém. Então, agradecendo a presença então do Serri, do irmão Heleno,
Queremos nos despedir de todos da AD Caxias do Sul com a doce paz de Deus, uma boa noite, um bom repouso. Agradecer ao Mateus, Gustavo, que hoje veio também aqui prestigiar o trabalho do Mateus. Agradecer a todos também, enviar o nosso abraço ao irmão Laírton, né, que está também sempre dando suporte. E voltamos na próxima terça-feira com uma convidada muito especial. Já convidamos vocês para estarem sintonizados e vamos estar conversando com a Aline Tavares, uma cantora que é uma bênção na nossa igreja. Amém. Ela vai estar aqui para contar as experiências que ela tem tido com Deus e falar, né, deste ministério que Deus tem dado a ela. Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira. Amém.